Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro do ano do Senhor de 2023, festa de São Lucas, evangelista. E o texto proposto para a liturgia de hoje é de Lucas 10, 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Em primeiro lugar, uma brevíssima palavra sobre Lucas. Lucas é o autor de uma obra que tem 2 partes: o Evangelho, que leva o seu nome, e depois os Atos dos Apóstolos. Ambas partes da obra lucana é destinada a uma única pessoa, Teófilo, o amigo de Deus. Lucas era sírio de Antioquia, médico e discípulo de Paulo. Um historiador exímio, além de médico. O nosso evangelho de hoje é o relato do envio dos 72 discípulos em missão. Esse relato da missão dos 72 discípulos é própria a Lucas. Ele não se encontra em nenhum dos outros evangelhos. O número 70 ou 72 evoca a missão entre os pagãos. Segundo o livro do Gênesis, o número das nações que compunham o mundo habitado era de 70. Esse número nos faz ainda poder concluir que a missão dos 72 discípulos significa a universalidade da missão da Igreja, que assume como destinatário da sua missão a humanidade inteira, todas as culturas, todos os povos, todas as partes do mundo. O envio dos 72 é precedido da observação de Jesus sobre a situação. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos diante da necessidade da messe, da colheita. Daí a razão de pedir ao Pai, Senhor da messe, que envie mais operários para a colheita. O envio dos 72 discípulos, como eu acabo de dizer, é um modo de afirmar a universalidade da missão da Igreja
fundada sobre um mandato do Senhor. O Senhor os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Os 72 são enviados para a colheita. Há de se supor que o agricultor que plantou a boa semente e que frutificou é Deus. É para essa missão universal da colheita que Jesus dá orientações aos que ele envia como ovelhas para o meio de lobos. Israel se considerava como uma ovelha no meio de 70 lobos e sabia que a sua existência estava nas mãos do pastor, na sua proteção. Pastor que o salva, guarda e conduz às verdes pastagens, como nós podemos ler no Salmo 22. Sendo acolhidos ou não, os discípulos devem permanecer firmes no propósito do envio, a saber, o anúncio de que o reino de Deus está próximo. Está próximo na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor está no meio deles e com eles. Jesus previne os discípulos contra a ideia de uma missão fácil. Eles devem ter presente a possibilidade da hostilidade, da resistência e da rejeição da missão e da mensagem cristãs. A vida do missionário, de quem é enviado pelo Senhor, deve ser marcada pelo despojamento em vistas da disponibilidade e da confiança que deve ser posta unicamente no Senhor que os enviou. É preciso que os destinatários da missão vejam realizados nos que são enviados a mensagem que eles anunciam. Essa coerência é que dará credibilidade ao anúncio do qual os enviados são portadores. Ademais, a vida dos discípulos, a nossa vida, está nas mãos de Deus. O discípulo, mesmo em meio às adversidades, é portador da paz, que é dom do Cristo ressuscitado. Por fim, é necessário que o discípulo saiba viver o fracasso sem se deixar abater ou desanimar. Nós lidamos muito bem com o êxito, mas talvez nós não consigamos e não conseguimos efetivamente lidar com o fracasso. É preciso enfrentar essa dura realidade, é verdade, mas é preciso saber lidar com o fracasso. A coragem e a força de ir adiante, não obstante as dificuldades, vem de Deus, sobre quem é preciso manter a vida apoiada. É preciso cultivar a fé, a confiança em Deus para realizar a nossa vocação batismal, a nossa vocação cristã, de sermos testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, que nada possa nos desanimar na nossa vocação e na missão que todos nós temos de manter viva a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.